Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus por mais uma noite que Ele nos concede para, na Sua presença, nós o adorarmos na beleza da Sua santidade. A irmã Fernanda cantou um hino de adoração a Deus, e eu me lembrava de um domingo lá em João Pessoa, que eu fui pregar numa igreja lá no Valentina, do pastor João, e Deus colocou no meu coração uma mensagem para falar sobre adoração. E os louvores, já começou através dos louvores, Deus falando como nós o adorarmos. E eu digo para os irmãos que naquela noite eu não tive condições de pregar, porque Deus, através da mensagem dos louvores, tomou aquela igreja, e eu queria pregar e não tinha como. O povo glorificando a Deus de uma maneira extraordinária. Que bom seria se nós efetivamente aprendêssemos a adorar a Deus, como diz o Salmo 29, versículo 2, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Aleluia, glória a Deus. Porque o momento verdadeiramente de adoração, nós esquecemos que estamos na terra, entramos em conexão com as coisas dos céus, e o Espírito Santo de Deus toma posse do nosso coração, ao ponto de anularmos os pensamentos que nos cativam ou nos prendem aos problemas e às dificuldades do nosso dia a dia. O momento de adoração é quando nós sentimos de perto a presença do nosso Deus do nosso lado. Já ouvi aqui nesta noite alguém dizer, a irmã, falando sobre dar um abraço em Deus, ou Deus dá um abraço em nós. Quando isto acontece, não tem preço. Aleluia, glória a Deus. Ainda que você esteja enfrentando uma luta terrível, ainda que você esteja sendo açoitado pelos vendavais, pelas contrariedades, nada disso te atinge quando você sente o abraço de Deus. E eu acredito que nesta noite tem alguém aqui conosco precisando de um abraço de Deus realmente. Aleluia, glória a Deus. Porque tem hora que a gente não precisa de dinheiro, tem hora que a gente não precisa de nada. O que a gente precisa? De um abraço de um amigo, de uma amiga, de uma mãe, de um pai, de um irmão, de uma irmã, não é? Aquele momento de angústia em que você olha para todos os lados e não encontra refúgio humanamente falando. Mas quando chega alguém que dá um abraço verdadeiro, aconchegante, isso te fortalece. Então sinta-se abraçada e abraçado não por mim, mas pelo Deus que fez os céus e também a terra. Quero deixar 3 versículos para a nossa meditação nesta noite. Agradecer a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de transmitir a sua palavra. Irmãos, quando eu me calar, e isso já aconteceu outras vezes, é porque a Bíblia diz que há um momento de falar e há um momento de ficar calado.
quando nós estamos sendo injustiçados ou se sentindo injustiçado, se a gente falar, termina falando o que não deve, não é? E aí atinge um, atinge outro, a gente termina desabafando, e a igreja não tem culpa de nada para a gente desabafar com a igreja. Mas eu louvo a Deus, porque aos poucos Deus está abrindo a porta para nós ajudarmos a igreja mediante a palavra e ajudar os companheiros que estão à frente dos trabalhos. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, 3 versículos para a nossa meditação nesta noite, versículos 16, 22 e 25. Gálatas, capítulo 5, versículos 16, 22 e 25. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Se vivermos, o 25, se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Que Deus possa, mediante o Espírito Santo, nos iluminar, a fim de que possamos transmitir tão somente aquilo que é a vontade de Deus para nós. O versículo de número 25, bem como o versículo de número 16, nos falam duas verdades fundamentais para a vida cristã. Quando o escritor nos recomenda, primeiro, que nós devemos viver no Espírito. E a segunda coisa é que nós devemos andar no Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, ele era um missionário transcultural, em que ele tinha a responsabilidade de levar as boas novas do Evangelho a praticamente todo mundo civilizado da sua época. O capítulo de número 1 desta mesma carta nos ensina de que ele teve um encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco, onde através deste encontro pessoal com o Senhor Jesus, ele se converteu do judaísmo, que era a religião tradicional e oficial de Israel, para o cristianismo. E a partir de ali, ele deixou tudo para trás, foi para o deserto da Arábia e ficou entre o deserto da Arábia e Damasco 3 anos e meio. Com 3 anos e meio, ele queria fazer um grande trabalho de evangelização no mundo gentílico e se dirigiu à cidade de Jerusalém, onde ali se encontravam as principais lideranças do cristianismo, os apóstolos originais do Senhor Jesus. E ficou com Pedro 15 dias. E o que Paulo foi fazer lá em Jerusalém? Ele foi em busca de apoio das principais lideranças da nova religião fundada por Cristo para levar o Evangelho à Europa, à Ásia e os demais continentes civilizados daquela época. Mas ele não encontrou apoio para fazer o seu trabalho, para cumprir a sua missão. E sozinho, ele começou como o maior desbravador
e fundador de igreja no mundo gentílico. Passados 14 anos, aí o capítulo 2 de Gálatas nos ensina isso. Por uma revelação de Deus, ele volta novamente a Jerusalém. E agora ele ganhou o respeito das autoridades da igreja matriz, porque as notícias chegavam em Jerusalém de que centenas, dezenas de comunidades cristãs já estavam fundadas através do ministério independente do apóstolo Paulo. E agora ele foi recebido por Pedro, por João e por Tiago, que a carta diz, o próprio Paulo diz, que eram as colunas da igreja em Israel. E ali foi feito um acordo. Qual o acordo que foi celebrado naquela reunião com Paulo e Barnabé? É que Pedro seria responsável pela evangelização dos judeus, tanto no país de Israel como em outras nações. Os judeus, Pedro ficou responsável pelo evangelho da circuncisão. Enquanto isto, Paulo ficou responsável pelo evangelho da incircuncisão. Enquanto os 12 apóstolos, enquanto os 70 discípulos estavam com a responsabilidade de evangelizar um único país chamado Israel, Paulo sozinha, ele tinha a responsabilidade de evangelizar 2 grandes continentes. Quem olhar no mapa hoje, a Europa, com centenas de países na Europa, a Ásia, com centenas de países também, era a responsabilidade daquele desbravador do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como missionário, ele fundava uma igreja, passava determinado tempo ali, falando do Evangelho libertador do Senhor Jesus, para ganhar vidas para o reino de Deus. Quando ele ganhava vidas para o reino de Deus, aí ele começava a discipular, mas vinha na sua mente que ele não poderia passar muito tempo só em uma cidade. Ele tinha que percorrer outros países, outros continentes, levando as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus. Daí a importância das cartas que Paulo escreveu, e estão contidas 12 delas no Novo Testamento, e uma que eu defendo, que é Hebreus, que também foi Paulo que escreveu. Então 13 cartas. E qual o motivo dessas cartas que Paulo escrevia para as igrejas? Uma pausa aqui. Muito obrigado a vocês pela atenção. É lindo de ver as pessoas, irmão Sival, ouvindo atenciosamente a palavra de Deus. Eu acho isso fantástico. Porque fico na igreja, eu sou observador, e muitas vezes alguém está pregando lá e ninguém está prestando atenção, gente. Por que acontece isso? Então, muito grato a vocês pela atenção que vocês dão quando nós transmitimos a palavra de Deus. Eu fico muito contente com isso. Amém? Amém. Então, meus irmãos, qual o objetivo das cartas de Paulo? É que ele não podia ficar só em uma comunidade cristã. Ele tinha que percorrer lugares e mais lugares. Só que ele, quando fundava uma igreja em determinada cidade, ele construía o ministério local e ficava monitorando através dos seus informantes o que estava acontecendo naquela comunidade cristã, naquela igreja. E eu tenho observado nesta carta fantástica do Novo Testamento aos Gálatas, que não era uma cidade, não era uma igreja só, era uma região da Ásia Menor, na parte norte da Ásia Menor, com várias cidades, com várias aldeias. É que ele se preocupava, por exemplo,
A carta aos Romanos sobre o Espírito Santo, eles conheciam muito bem o Espírito Santo, mas eles não davam muito valor a isso. Em Coríntios era diferente. Eles conheciam bem o Espírito Santo e tinham os dons espirituais, mas parece que não sabiam administrar os dons espirituais. Por isso que você lê capítulo 11, 12, 13, 14, Paulo organizando os dons espirituais na igreja ali em Coríntios. Vou pular Gálatas e para Efésios. Em Atos capítulo de número 19, versículo 2, nos ensina a palavra de Deus que Paulo chegou em Éfeso e perguntou se eles já eram batizados no Espírito Santo. Sabe qual foi a resposta da igreja de Éfeso? Nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Na igreja de Gálatas, ou naquela região, eles conheciam pouco. E a Bíblia diz no capítulo de número 3, versículo de número 3, onde Paulo diz que eles começaram no Espírito Santo, mas estavam deixando o Espírito Santo e entrando na carne. Por isso que o versículo 16 que nós lemos aqui nesta noite, diz assim: andai, porém andai no Espírito Santo e não cumprireis as concupiscências da carne. Existiu naquela igreja, irmãos, 3 batalhas contra a igreja do Senhor Jesus. A primeira é que o mundo perseguia os cristãos verdadeiros. O Império Romano perseguia os cristãos seguidores do Senhor Jesus. Os judeus não aceitavam que as pessoas deixassem o judaísmo e viessem para o cristianismo. Não aceitavam e perseguia Paulo e perseguia as lideranças da igreja local. E Paulo fala sobre outras 2 lutas travadas contra o Espírito Santo, contra aqueles que viviam e andavam no Espírito Santo. A primeira delas está no capítulo de número 5 e o versículo 17. É que a Bíblia nos diz que há uma luta entre a carne, a nossa carne, contra o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus quer, deseja, trabalha, luta para que venhamos a realizar a vontade de Deus todos os momentos da nossa vida. Aleluia. E há esta batalha. Muitas vezes você faz determinadas coisas e nem sabe por que fez. Depois vem o peso na consciência. Por quê? Porque a carne foi mais forte do que o Espírito. É uma batalha interior. Ninguém pode te ajudar porque ninguém sabe o que se passa na tua cabeça, no teu coração, na tua alma e no teu espírito. É uma batalha consigo mesmo. Aleluia. E eu diria que é um inimigo difícil de vencer, é a nossa carne. Por isso que a igreja precisa sacrificar, crucificar a carne. Glória a Deus, aleluia. A outra batalha está no capítulo de número 4, versículo 29. É a luta daqueles que vivem na carne, mesmo dentro da igreja, contra aqueles que são gerados pelo Espírito Santo de Deus. Tem esses 2 grupos, irmãos. Os que são nascidos segundo a carne, são carnais mesmo. E aqui não importa a posição de alguém que alguém ocupa, não. Se está na carne, vai perseguir. Está escrito aqui, repetindo, Gálatas 4 e 29. Os que são gerados segundo a carne perseguem os que são gerados segundo o Espírito Santo de Deus. Por isso que existe as lutas de um contra o outro, um querendo prejudicar o outro, um querendo passar rasteira no outro. Sabe por quê? Porque tem alguns que estão na carne. E quem está na carne, meu irmão, só quer defender os seus interesses. Os interesses dos outros não interessam para ele.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Começando no Espírito. Essa frase me chamou muito a atenção, porque aqui tem algumas pessoas novas convertidas. E o que é isso? Começar no Espírito. É nascer pelo Espírito Santo de Deus. É o novo nascimento. João 3, 3 e 5. Começar no Espírito é ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. 1 Samuel 10 e 6. Começar no Espírito é ser regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória. Tito, capítulo 3, versículo de número 5. Quem começa no Espírito Santo de Deus tem tudo para dar certo na sua trajetória cristã aqui na terra, porque vai ser sempre forte para vencer as lutas que surgirão no dia a dia. Aleluia. No capítulo de número 3, versículo de número 5, tinha um problema lá na igreja dos Gálatas. É que naquela época, no ano provavelmente de 52 da nossa era cristã, já haviam muitos pregadores itinerantes. E eu lendo hoje esta passagem bíblica, eu me lembrei de algumas ocasiões lá na capital, em que se convidavam determinados pregadores, porque eles vinham pregar, e várias pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Isso acontecia na igreja primitiva também. E sabe o que estava acontecendo? Alguns crentes fracos na fé estavam imaginando que era o pregador quem batizava com o Espírito Santo, quem dava o Espírito Santo. Aí Paulo, escrevendo aqui, repetindo, capítulo de número 3, versículo 5, ele diz: olha, é Deus quem dá o Espírito Santo, é Deus. Aleluia. No capítulo 3, versículo 14, ele fala sobre a promessa. É quando ele começa a explicar que o Espírito Santo não é propriedade de A, B ou C, mas era uma antiga promessa de Deus. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Deus fez essa promessa para dentro da nova dispensação, quando a igreja fosse levantada por Cristo nos últimos dias. E o Senhor Jesus, no seu ministério, que cumpriu com sucesso a sua missão, quando esteve aqui, morreu em nosso lugar, em lugar da igreja, e ressuscitou. Mas antes de subir, lá em Lucas capítulo 22, versículo 49, ele reafirmou esta mesma promessa, quando disse à sua igreja, aos seus apóstolos, aos seus discípulos: e cai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Esta promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, capítulo de número 2, versículo 4. Então, meu irmão, minha irmã, esta promessa de respeito a mim e a você, eu me lembro, algumas das irmãs também se lembram aqui, os irmãos, que quando nós chegamos aqui em Aguiar, no começo, nós pregamos muito aqui a palavra, e muitas pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Lembra? E por que não tem acontecido? Eu quero dizer para a igreja nesta noite, que quem sustenta a igreja, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Então nós temos que pregar a nossa absoluta dependência do Espírito Santo de Deus, porque não existe super-homem na fé, não, irmão. Mas quando nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus, é Ele que nos guia. Capítulo 5, versículo 18, diz que é Ele que nos guia. O tempo não dá mais para falarmos sobre os frutos do Espírito Santo, irmãos. Mas eu quero finalizar com 6 e 8, que está escrito lá na palavra de Deus. Gálatas 6 e 8. Que a nossa semeadura no Espírito Santo de Deus tem um resultado. Qual é o resultado? Vida
eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A semeadura, e semear o quê? Os frutos. Semear o amor, semear a alegria, são os frutos do Espírito Santo. Amor, semear alegria. E o que é isso, semear alegria? É você, através das suas ações, poder contribuir para alguém ser mais feliz do que é. Que as minhas palavras possam contribuir para que alguém dê um sorriso no dia de hoje. É semear alegria, dar o fruto do Espírito Santo, da alegria, da paz, nada de guerra. Vamos eliminar as picuinhas que nos separam um do outro. A benignidade é você fazer o bem sempre e continuamente. A longanimidade, o que é a longanimidade? É você sempre ajudar, nunca se cansar de ajudar. Mas eu já fiz por fulano 4, 5 vezes. Continua fazendo, porque você está produzindo pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. A bondade, a mansidão. Não pisa no meu pé que eu sou estourado. Isso não é fruto do Espírito Santo. Ninguém pode dizer um tintim com você, você já está com pavio seus, diz que é pavio curto. Não está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mansidão, temperança. Vamos, irmãos, nos pegar cada vez mais com o Espírito Santo. O próprio Jesus falou em João capítulo 16 e o versículo 7, olha, Jesus diz assim: eu vou, e quando eu for, enviá-lo-ei. Então o Espírito Santo, ele veio dar continuidade à presença do Senhor Jesus no nosso meio, no meio da igreja. Aleluia, glória. Vamos viver e andar pelo Espírito Santo do nosso Deus, porque assim sendo, nós vamos ser vitoriosos. Porque o inimigo, irmão, está derrubando milhares e milhares todo momento. Uma coisa que me deixa triste é quando eu fico sabendo que tem um irmão parado na caminhada. Vamos ajudar uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dar as mãos uns aos outros para nós vencermos as batalhas e as dificuldades e os obstáculos que surgem todos os dias. Aleluia, aleluia. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer nesta noite, para a edificação da igreja. Aleluia. Deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa o Espírito Santo ser o teu professor. Amém?